agora sim, então, eu gostaria de dar início à nossa programação de conteúdos, convidando aqui ao palco o coordenador do INCT ETES Sustentáveis, professor doutor Carlos Chernicharo. Uma salva de palmas. Bom, o objetivo aqui é falar um pouquinho do INCT, mas também dessa perspectiva das redes sustentáveis no contexto atual do saneamento no Brasil e o que a gente enxerga para o futuro. Bom, o cenário de esgotamento sanitário, o Gustavo falou alguns números da América Latina, mas de Brasil, um cenário bastante crítico, né? Apesar da gente ter uma cobertura de esgotamento podendo ser considerada razoável, 60%, alguma coisa nesse sentido, mas ainda muita coisa por ser feita, principalmente em termos de tratamento do esgoto. Os números não são muito precisos, mas alguma coisa em torno de 40% do esgoto tratado, portanto, muita coisa para ser feita. Aqui os dados recentes da ANA mostram alguns números de interesse em termos de esgoto coletado e tratado, soluções individuais, coletado e não tratado, e não coletado e não tratado. Mas chama a atenção o número de ETS desse levantamento recente da ANA. A gente tem um quantitativo expressivo de ETS, é verdade que muitas de pequeno porte, mas também alguns outros números que preocupam têm relação com a questão da cobertura por região do país, né? Diferenças muito grandes e preocupantes. Então, desse número de estações, ele identificou nesse levantamento da ANA mais de 900 reatores anaeróbios, o ASB, ou parente do ASB, tipo HALFs também, em todo o país. Esse número de reatores representa alguma coisa como 40% de todas as ETS instaladas no Brasil utilizam a tecnologia anaeróbia, e a gente tem compartilhado esse número que o Brasil tem o maior parque de reatores anaeróbios do mundo para tratamento de esgotos domésticos. E esse cenário, né, traz oportunidades únicas, muito grandes para o Brasil. Por quê? Porque, na realidade, se a gente verifica algumas das vantagens dos reatores anaeróbios, por exemplo, em termos de consumo de energia, uma tecnologia clássica, convencional de tratamento de esgoto, por lodos ativados, tem um consumo da ordem de 25 kWh por habitante por ano. Esses números são variados, em alguns casos um pouco menos, em outros casos mais, depende da tipologia do tratamento de esgoto, mas é um número de referência. Se a gente propõe uma alternativa onde o consumo energético é menor, ou não existe, no caso de, por exemplo, uma combinação de WASB com filtros percoladores, a gente já passa de um déficit para uma possibilidade de recuperação de energia, que possivelmente esse número, 15 kWh habitante por ano, número médio, talvez ele fosse suficiente, por exemplo, para uma combinação WASB-lodo ativado. Então a questão energética é muito importante. Talvez no Brasil não seja tanto, porque as nossas tarifas, comparadas com o cenário internacional, não são tão elevadas, mas imagino que a Ana vai falar um pouquinho amanhã sobre o cenário na Inglaterra, né? A busca que eles têm por sistemas com menor consumo energético. Mas além da questão da energia, onde a gente tem uma demanda baixa ou eventualmente nula nos sistemas que utilizam processos anaeróbios, a gente tem outras vantagens associadas também com uma questão da produção de lodo, pelo menos, né, da ordem de 5 vezes inferior do que o do processo clássico, lodos ativados, custos operacionais cerca de 10 vezes inferiores, e também números de economia de CAPEX, da ordem de 20% a 50%. Bom, como é que a gente vem tratando o esgoto no Brasil? A gente está chamando aqui de ETS do presente e ETS convencionais. Então a gente olha muito a fase líquida, né, e tem normalmente como destinação final do esgoto um corpo d'água, um corpo receptor hídrico. E nesse sentido os projetos são baseados quase que exclusivamente em legislações ambientais, padrões de lançamento, padrões dos corpos receptores. Essas redes convencionais, se bem projetadas, construídas e operadas,
elas oferecem, sim, elevadas eficiências de remoção de matéria orgânica, nutrientes, patógenos, cumprindo um papel importante de controle da poluição da água, mas não é a realidade em grande parte dos casos, e pior, existe uma ausência de percepção de possibilidade de um retorno financeiro com o tratamento de esgoto. Paga-se pela disposição do lodo para aterros, lixões ou rios, tem gastos com transporte, emissões de gás de efeito estufa no transporte e nos próprios aterros ou lixões, redução de vida útil de aterro. O biogás é desperdiçado, na maioria dos casos, é simplesmente queimado. Quando muitas vezes, queimadores ineficientes não conseguem destruir o metano na sua integridade, ocorrência de emissões odorantes e de metano, perda de potencial energético, e o líquido tratado é disposto em cursos d'água, muitas vezes agregando um residual indesejado de matéria orgânica, de nutrientes e de patógenos. No entanto, os estudos mais recentes dos últimos 15, 20 anos mostram que os subprodutos do tratamento de esgoto em sistemas anaeróbios, eles podem apresentar um elevado potencial de aproveitamento. No entanto, a situação no Brasil mostra poucos esforços, a gente talvez consiga citar alguns poucos exemplos. O Paraná, a Sanepar é um exemplo que pode ser citado, a diretora de meio ambiente, esqueci o nome, a Fabiana mencionou algumas ações nesse sentido. A gente já vem trabalhando com os parceiros da Sanepar há algum tempo. Aqui a gente observa iniciativas, mas são ainda muito poucas, considerado o Brasil como um todo. Poucos esforços, muito incipientes, e quando realizados de maneira ainda desarticulada. Aqui vou citar dois exemplos, um no caso do fósforo. Então, a precipitação do fósforo como extrovita, ele é um grande problema, traz custos operacionais muito grandes por conta do problema da precipitação do fósforo no local indevido. No entanto, pode ocorrer a recuperação desse fósforo como extrovita, que é um produto que tem valor agregado. A Ana também vai citar, vai explorar esse aspecto mais na palestra dela amanhã. Outra possibilidade, outro subproduto importante do ponto de vista de energia seria o biogás, que é simplesmente queimado, mas por que não pensar em aproveitamento energético? O Cristo vai mencionar, vai abordar isso na palestra hoje, dizendo das possibilidades que existem reais em termos de Brasil. Eu aprofundo um pouquinho aqui a questão do potencial de recuperação de recursos, energia e nutrientes, partindo da composição do esgoto. Essa bola azul aqui, que parece que é toda azul, tem uma pequena mancha marrom aqui, que representa os sólidos. Então, o esgoto é mais ou menos isso, 99,9% água, 0,1% de sólidos, e esses sólidos contêm matéria orgânica. Portanto, contém carboidrato, proteína e lipídio, e isso confere, então, energia química contida no esgoto. Se a gente utiliza, e obviamente também nitrogênio, fósforo e enxofre, pela composição da matéria orgânica. Se a gente parte do princípio de tratar o esgoto utilizando um processo anaeróbio, como o primeiro estágio que seja, então a gente vai ter a transformação dessa matéria orgânica nesses subprodutos, e isso traz para a gente o metano, que é um gás energético, o principal componente do biogás, e ainda a possibilidade de recuperação de nutrientes, aqui mencionados nitrogênio, fósforo e enxofre, que a gente vai abordar rapidamente em alguns slides seguintes. Outro aspecto bastante crítico em termos de contextualização diz respeito a essa publicação da Nature. Tem uma publicação mais recente, essa aqui de 2009, que mostra a quantificação dos limites do planeta. Então, o que o planeta pode nos oferecer de forma sustentável está nesse círculo verde. E a gente observa, por exemplo, que em termos de mudanças climáticas, a gente já ultrapassou os limites do planeta. Em questão do nitrogênio, já extrapolamos e muito, esse aqui do nitrogênio, mas a questão do fósforo, que está aqui, a gente está quase chegando já no limite do planeta. Novamente, esse aspecto vai ser abordado pela professora Ana na palestra dela.
Então, particularmente em relação ao nitrogênio, fósforo e mudanças climáticas, isso tem tudo a ver com o tratamento do esgoto e traz para a gente algumas indicações, né, importantes em termos da gente pensar em recuperar nitrogênio, fósforo e também de abatimento das emissões de gases de efeito estufa. De particular interesse para a gente, o CO2 na queima de combustível fóssil, mas também do metano, né, produzido nos processos anaeróbios, que, se não controlados adequadamente, vão contribuir também para isso. Então, eu falei que os processos, os reatores anaeróbios, podem cumprir um papel muito importante em termos dessa busca pelas redes sustentáveis. No entanto, esses reatores anaeróbios, eles apresentam ainda limitações, e a gente também tem desafios associados a projeto, construção e operação. Acho que a maioria deve estar sabendo, hoje, no final do dia, vai ser lançada uma edição especial da revista DAE, da Sabesp, que traz uma coletânea de notas técnicas abordando esses pontos, né, considerados problemáticos nos reatores anaeróbios, em termos de queimadores, emissão de gases, a qualidade do efluente, dificuldades no gerenciamento do lodo, da escuma, problemas de corrosão, odores, tratamento preliminar. Então, esses problemas existem em grande parte das estações, mas o INCT, junto com colegas de empresa de saneamento, fez um esforço muito grande de produzir essa coletânea que aborda exatamente a questão de possibilidades de aprimoramento de projeto, construção e operação dos reatores WASB aplicados ao tratamento do esgoto. Então, ou seja, existem limitações, são conhecidas, são reconhecidas, mas existem soluções e formas de minimizar os problemas já disponibilizados pela literatura nacional. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades, né, que os processos anaeróbios trazem e algumas questões. Essas possibilidades, né, de recuperação de nitrogênio, de aproveitamento energético, elas são reais e já comprovadas? Quais os benefícios, além de ganhos ambientais, que essa recuperação de produtos e energia traria? Essas alternativas são economicamente viáveis? Os benefícios sociais, existem benefícios sociais e existe aceitação pública? Então, a resposta para essas 4 primeiras questões é basicamente que sim, né? A gente tem respostas positivas para essas 4 primeiras questões e a gente traz então essa última. Por que ainda utilizamos somente EDs convencionais? Então, esse é o ponto de discussão que a gente começa a debater com esse primeiro seminário nacional. Aqui uma pequena reflexão do que sabemos, o que não sabemos ou necessitamos saber mais. Então, a gente sabe, né, quanto de água, de biossólidos, nutrientes, energia, né, podem ser produzidos e obtidos a partir do esgoto. A gente tem fundamentação teórica para dar resposta positiva em relação a esse primeiro ponto. A gente sabe também, né, que as EDs baseadas em sistemas anaeróbios podem ter um importante papel para o setor de saneamento e para a proteção ambiental em países em desenvolvimento e, eventualmente, servir como uma ferramenta para potencializar, para incrementar a cobertura e alcançar a universalização dos serviços de esgotamento sanitário no Brasil. E a gente sabe também agora, né, como eliminar as principais limitações da tecnologia anaeróbia. Então, na verdade, o que a gente não sabe? Né? O que a gente precisa de respostas ainda? Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia fazer uma abertura para a plenária, mas infelizmente não vai dar tempo. Então, para responder essas perguntas e potencializar ainda mais o tratamento anaeróbio, é nesse contexto, o Gustavo já explicou, que surge o INCT, né? Qual a contribuição que a gente espera e pensa que pode dar para o futuro de tratamento de esgotos no Brasil. Então, o que seria necessário? Acho que está resumindo ali. Buscar conhecimento científico e tecnológico para lidar com a grande quantidade e variedade de problemas relacionados ao tratamento de águas residuárias, particularmente no desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis
que permitam a utilização de efluentes tratados, geração de energia a partir do biogás e recuperação e uso dos subprodutos sólidos. Esses são os 3 tópicos principais que a gente vem trabalhando. Isso está mais ou menos representado aqui num fluxograma que fica bastante diferente daquele que eu mostrei antes de uma ET convencional. Eu não vou discutir esses aspectos relacionados ao tratamento preliminar, mas existem possibilidades reais e recentes. Por exemplo, na Europa já existem plantas na Holanda que fazem a recuperação da celulose do papel higiênico. O papel higiênico é um outro ponto de discussão, né? No Brasil se lança pouco papel higiênico no vaso sanitário. Essa é uma discussão também do interesse que a gente vem trabalhando no INCT. Mas já existem plantas em escala real na Holanda que fazem a recuperação da celulose para a fabricação de asfalto para utilização em ciclovias como um dos usos ou de recuperação de energia. Mas aqui a gente traz, por exemplo, algumas perspectivas para ETs de pequeno porte, para uso do biogás, né? Por exemplo, um tratamento simplificado e usos, por exemplo, para cocção, para aquecimento de água, para a população que vive no entorno da ET. Eu sei que a Sanepar já praticou isso aqui no passado, né? Por que não pratica mais? Então são questões que a gente está voltando a estudar. O efluente tratado, o lançamento no curso d'água ficaria como a última opção. A gente tem possibilidades de uso na ET, uso na indústria, fertirrigação, e para o lodo, né, a fase sólida, também a gente tem um conjunto de possibilidades, né, que não o envio para o aterro sanitário. O aterro sanitário nem aparece nessa figura. A gente pode usar biogás para fazer a higienização térmica do lodo, né, e diferentes usos, recuperação de área degradada, atividades agro-silvopastoris, etc. Se a gente pega uma ET de grande porte, a gente já traz um outro contexto de possibilidade, né, de cogeração de eletricidade e calor, que é uma outra forma de utilização do biogás, eletricidade para uso local, para exportar, para colocar no grid, e o calor, novamente, para tirar a umidade e higienização do lodo. E a parte de água mesma, e no caso do lodo, né, também a possibilidade de uso de secadores térmicos, que também vai ser tema de outra palestra. O INCT foi organizado segundo esses pilares estratégicos. A gente está preocupado na ET, mas estamos preocupados no esgoto antes mesmo dele chegar na ET. Gerenciamento do sistema de coleta e transporte, atuando inclusive na sensibilização de usuários. Projetos afins com a fase gasosa, controle de emissões, recuperação energética, com a fase sólida, gerenciamento e valoração dos subprodutos, e na fase líquida, uma série de ações de remoção de microcontaminantes, remoção e recuperação de nutrientes, produção de água para reuso. 2 pilares mais estruturantes do INCT, de nucleação de competências, formação de recursos humanos, ferramentas para tomada de decisão em aspectos legais, gestão, capacitação e transmissão de conhecimento. É um projeto em rede, o Gustavo já falou, essas são as instituições e coordenadores que compõem o núcleo de universidades, mas junto com essas universidades vem também parcerias internacionais que estão sendo firmadas com 5 continentes, e também uma estruturação importante, né, com outras universidades do mundo, mas também com empresas de saneamento, com agências ambientais, e também com fabricantes de equipamentos. Então, essa é a forma que a gente vem trabalhando, a universidade para fora, né, expandindo em cooperação e acordos de cooperação com diversos entes que atuam no setor. As principais contribuições, eu não vou ler, mas aí basta vocês darem uma olhadinha. A gente poderia chamar a atenção, por exemplo, para a realização de fóruns técnicos, que a gente tem um programa já iniciando esse ano e continua ano que vem, guias técnicos e livros, capacitação de profissionais, sensibilização do usuário, etc. Então, eu já estou caminhando para encerrar. E, então, na organização desse seminário, né, a articulação das 7 instituições que compõem o INCT, numa reunião em maio que a gente teve em Belo Horizonte, né, então a gente concebeu esse seminário associando os painéis, a questão do esgoto,
ele está associado ao painel 1, a questão da fase gasosa associada ao painel 2, a gente vai ver exemplos, né, nesse aspecto. Gestão e capacitação e transmissão de conhecimento, com 2 painéis, o 3, que é gestão e capacitação e transmissão para a sociedade, e também para o setor empresarial e governo. A fase sólida está associada ao painel 4, lodo de esgoto. A fase líquida associada ao painel 5. E essa parte de ferramentas está associada então ao painel 6, né, ferramentas de apoio à tomada de decisão para a seleção de tecnologias sustentáveis de tratamento de esgoto. Então, estou aqui nos meus 2 últimos slides. Até onde pretendemos chegar? Que o Brasil alcance novas redes que incorporem o conceito de economia circular, que o INCT se consolide como centro de referência para a formação de pessoal para atuar no setor, como um polo de desenvolvimento de produtos com tecnologia nacional de baixo custo para o setor de saneamento, participação ativa na formulação de políticas públicas e discussão de critérios técnicos, mas reconhecemos que ainda existem desafios, né? Modelos de negócio ainda precisam ser melhor estruturados, precisamos trabalhar a questão da percepção, aceitação social dos subprodutos, do tratamento do esgoto, e a regulamentação também das possibilidades de uso dos subprodutos do tratamento do esgoto. Então, com isso eu finalizo, apenas para dar um panorama de como que a INCT vem atuando, pretende atuar no futuro e como é que foi estruturado esse seminário. Obrigado.